gente deixa ligado aqui, quando dá 2h29, e a gente tem que bater firme, o mais no centro possível. E pode, é melhor dar porradão do que bater fraco. Então, pode. Mas é aqui mais ou menos bem no meio, e aí tertura aqui. Mas aí é isso, distribuiu o microfone, aí a gente testa lá, depois eu te ensino a testar lá o microfone branco. Sempre testa o branco, que é do mediador. Então é ligar e dar 2 toquinhos aqui, para ver se está tudo ok. Tertúlia. Bom dia a todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2013, é uma quinta-feira. O nosso verbete é o de número 2827, são 6 páginas, 53 logias e 18 máximos. O título do verbete hoje é Medida Cognitiva Tenepsológica. A especialidade é a paracogniciometrologia. O nosso verbetógrafo é o veteraníssimo João Paulo, que hoje está com a sua duplista aqui muito bem acompanhado, que é a Daiane. Gente, então o João Paulo, ele é técnico em instrumentos musicais e acadêmico de psicologia, voluntário da Conscienciologia desde o ano de 2000, docente em Conscienciologia desde 2010, ele é conscienciômetra e tenepsista desde maio de 2010. Então vamos aqui para a definição. A medida cognitiva tenepsológica é a aferição lógica do grau de compreensão relacionado à tarefa energética pessoal, aplicável tanto para o praticante quanto para a consciência tenepsável, em fase preparatória para o início das práticas técnicas. Na pensenologia, os qualipensenes interassistenciais, a metrificação cognitiva pensenológica, a pensenosfera assistencial, o holopensene tenepsável. Fatologia, a autoconsciência quanto ao próprio conhecimento tenepsológico. Os gaps quanto à autocognição interassistencial. A medida de priorização da TENEPS. As achegas lógicas tenepsológicas. A tenepsografologia, o tenepsograma. Eu li algumas coisas aqui, tem mais coisas que vocês vão poder ler com mais calma, tá? A parafatologia, o amparador extrafísico veterano em TENEPS. A formação de campo energético na TENEPS. O acesso às centrais extrafísicas. As paramizades tenepsistas. A paracognição tenepsológica. No detalhismo, eu chamo a atenção que nós temos 12 máximos. Na argumentologia, é bom que vocês olhem aí essa série de perguntas que foram muito bem elaboradas pelo professor e disseca bastante a questão da TENEPS. Vale a pena a gente conferir isso com calma. Na acabativa, na remissiologia, nós destacamos autocognição gratificante, consciência tenepsável, domínio cognitivo, registro tenepsista, sinergismo, TENEPS, epicentrismo. O desenvolvimento cognitivo da consciência assistencial atinente à técnica tenepsista pode ser amplificado continuamente e tem relação direta com o nível da inteligência evolutiva pessoal. Questionologia. Você, na condição de tenepsista ou pré-tenepsista, mensura realisticamente a própria cognição relativa à técnica da TENEPS? Considera-se atualizado em relação a esse assunto? E na bibliografia específica, nós temos aí 3 itens. Na mega-análise feita pelo próprio verbetógrafo, que é o João Paulo, nós temos 20 itens. Lógica, fraternismo, altruísmo, avaliação, metrificação, benignidade, intelectualidade, paraneosinapse, conhecimento, racionologia, erudiciologia, paratecnologia, tenepsologia, bioenergologia, verbaciologia, apreensiologia, compreensiologia,
autoquestionologia, interassistenciologia e paracogniciometrologia. Antes de iniciarmos aí o nosso debate, a gente queria chamar a atenção aqui para 2 eventos na CCCI, mais especificamente na Cognópolis. Nesse sábado, agora pela manhã, nós vamos ter aí o lançamento do livro do Júlio Almeida, vai ser no Círculo Mental Somático, um pouco antes de terminar o ciclo, lá pelas 10h30. O título da obra do Júlio é Qualificação Autoral, que é extremamente interessante justamente porque ele vai falar da produtividade da escrita, que é um dos desafios de todos nós intermissivistas, né? A nossa meta aqui, ou uma das metas nossas, é a gente aumentar a nossa produtividade autoral, e é justamente o que o Júlio fala no livro. E também nós vamos ter no sábado, à tarde, às 15 horas, uma fotopalestra. É uma palestra sobre a Feira de Frankfurt. Vários voluntários foram para a feira, então eles tiraram várias fotos e eles vão falar um pouquinho do que eles viram lá, do Parlamento Europeu, da Organização Mundial de Saúde e outras coisas que viram. Então, quem tiver interessado, vai ser no auditório do CAEC, no dia 2 de novembro, às 15 horas. Tá? E esse final de semana também tem o simpósio de democracia pura. Vale a pena vocês conferirem. O autor J. Vasconcelos vai estar aqui. Ele também vai estar no Círculo, falando de democracia pura. Então, vamos começar aí o nosso debate, João Paulo. Me explica um pouquinho para a gente de onde surgiu a ideia do verbete. Bom, houve um dos fóruns da TENEPS, que foi em 2011, e eu fui convidado para apresentar no fórum. E, então, me convidam para apresentar, e você tem que, então, escrever um artigo. E eu comecei a buscar ideias para ver sobre o que eu ia escrever. Eu sabia só que era relacionado à TENEPS, lógico, mas eu não sabia sobre o que eu ia escrever. E eu comecei a me remeter à época antes de começar a TENEPS. Então, eu tive a ideia de escrever um artigo falando justamente sobre isso, sobre a pessoa que quer começar a TENEPS e o grau de conhecimento dela sobre o que é justamente a técnica da TENEPS. Porque um dos motivos que eu pensei nisso é porque é uma situação que ocorre, mas assim não é o ideal, é a pessoa que deixa de fazer a TENEPS, né? Que interrompe durante um tempo, ou, em definitivo, que a gente sabe que não é uma condição favorável, não é uma boa condição. E muitas vezes isso aconteceu por variáveis da vida, normalmente, mas muitas vezes aconteceu talvez, às vezes a pessoa iniciou a TENEPS por uma empolgação inicial, uma euforia, uma empolgação com a ideia. E pode ser que se a pessoa for intermissivista, que a TENEPS está na proexis dela. Ok, estaria tudo certo. Mas, às vezes, por uma antecipação, uma euforia inicial, ela faz sem ter o preparo adequado, a vida não está assentada, tem 1000 variáveis, né, que, às vezes, ela não vamos dizer assim, não preenchia isso, e por variáveis da vida, da personalidade dela, do temperamento, ela acaba deixando de fazer TENEPS. Então, esse artigo, que agora eu adaptei para um verbete, me fez pensar primeiro sobre isso. Em primeiro lugar, sobre a consciência tenepsável que quer se preparar para a TENEPS, quer iniciar a TENEPS, então ela se preparar da melhor maneira possível. E o tenepsista, já atuante, para ele ver qual é o nível de cognição que ele tem, o grau de entendimento que ele tem, a profundidade, até onde vai isso com relação à técnica, para ele saber quais são, às vezes, as lacunas de conhecimento com relação à TENEPS. Muita gente fala, isso é recorrente, até eu já também passo por isso em determinados períodos, sinto uma fase de, vamos dizer assim, de estagnação. Você fala, parece que minha TENEPS não está indo para lugar nenhum, parece que virou uma rotina, o que eu posso melhorar? E com essas perguntas também me fizeram pensar, o que falta em mim de entendimento para eu saber as minhas lacunas, para ver quais são as minhas omissões, o meu ignorantismo com relação ao assunto. Então, eu poder preencher isso através do conhecimento
do estudo da própria TENEPS, entender o meu grau de sapiência ou de ignorância, ou os dois juntos, com relação à técnica. Foi isso que me inspirou a escrever sobre o assunto. João Paulo, antes de ler aqui as perguntas que a gente tem, eu queria trazer uma coisa que você falou, que é uma pergunta recorrente que chega aqui no tertuliário, né? Como saber se a pessoa está pronta para fazer a TENEPS? No seu caso, que variáveis você observou para chegar à conclusão que sim, eu já posso começar? Bom, o básico do básico, na minha opinião, é você ler o manual da TENEPS. Esse é o alicerce de qualquer matéria de informação para a gente tomar a decisão de iniciar a TENEPS, né? Então, lendo o manual, a gente tem ali os parâmetros básicos. Tem várias coisas escritas sobre TENEPS, já tem vários fóruns, várias coisas, mas eu acho que o manual pode ser o começo de tudo para a pessoa que se interessa, né? Para não cometer erros muito básicos. Mas comigo, na época, eu me mudei para Foz. Com a vida que eu tinha anteriormente a Foz do Iguaçu, eu viajava muito, tinha uma profissão aí como técnico de instrumentos, né? Já não trabalho como isso, eu viajava demais. E realmente não tinha como eu começar a TENEPS com o estilo de vida que eu tinha. Porque era atribulado. Você está falando, então, atribulado dizer uma demais. Pessoa com uma vida extremamente atribulada, a gente já sabe que não é. Isso é um ponto. Isso é um ponto importantíssimo. Então, o que acontece? Quando eu vim para Foz, até que as coisas aconteceram relativamente rápidas, assim, eu não posso reclamar, não. Eu já me instalei rapidamente. A Daiane já morava aqui, na verdade, né? Você já teve uma Cicerone? Já tinha Cicerone, já botou um tapete vermelho, jogou um tapete vermelho para mim. Então, o que chegou num ponto que a Daiane mesmo falou, olha, você tem que planejar quando é que você vai começar a TENEPS, porque assim já tinham os quesitos básicos. Eu já estava sentado aqui, já tinha uma vida não atribulada como era antes, já tinha uma base física fixa já, as coisas, o básico da vida já estava assentado. Uhum. Eu não estava assim vamos dizer assim, com desejos muito grandes na vida, coisas assim de sonhos profissionais, conquistas ainda com relação à minha vida física. Então isso ajudou. Aí a Daiane me falou, você coloca uma data. E esse período demorou menos de um ano, mais ou menos, né? Quer falar? Eu vou só falar um negócio que ele esqueceu, que era assim, Mabel, ele tinha um desejo que ele queria fazer assistência. Então ele conversava comigo e dizia assim, eu quero fazer mais assistência, mas eu não sei como que eu faço. Eu quero fazer mais assistência, mas eu não sei como que eu faço. Aí um dia eu falei para ele, João Paulo, é a TENEPS? Você tem que planejar a TENEPS? Então, assim, esse era o primeiro passo, exatamente, para ele poder ver outras coisas de assistência. Então, ele tinha o desejo. O desejo de assistir. Então, a gente viu extraconsciencialmente era a vida organizada. E intraconsciencialmente era o desejo de assistir. Mas o que mais, João Paulo, já que a gente tem esse tempo para perguntar, o que mais intraconsciencialmente você acha importante para a pessoa chegar à conclusão que sim, que eu posso começar? Não só, agora o extra a gente já viu, né? Arrumar a casa, ter um trabalho fixo, de preferência ter uma duplista, se possível, bababá. Mas e intraconsciencialmente? Olha, eu penso que a consciência tenepsável, ela tem que ter uma mínima autossuficiência e segurança íntima de que ela pode ajudar, ela tem potencial para ajudar as pessoas. Ela pode ter uma posição já mais de assistente do que de assistido. Já tem uma certeza íntima de que ela não pede tanto mais para si, ela quer doar, porque a TENEPS, a gente até fala, quando chega para a gente, são os pedidos, né? São os pedidos de TENEPS. Então, você já se sente responsável, já se sente seguro para dizer assim, eu posso atender os meus pedidos de TENEPS, tanto os pedidos que chegam intrafisicamente, por outras pessoas, quanto a demanda do amparador. Então, essa certeza íntima de que eu já me sinto responsável, eu já me sinto, além da grande vontade de ajudar, eu já me sinto responsável, eu acho que o meu nível de compreensão das coisas, do que é assistencialidade, do que são as técnicas interassistenciais envolvendo a TENEPS, esse meu nível de compreensão já é suficiente para eu poder me colocar como assistente ali, ombro a ombro com o amparador da TENEPS.
Então, isso intraconsciencialmente também foi marcante. Eu nunca tive dúvida, assim, desde que eu comecei a pensar mais seriamente na hipótese de ser tenepsista, mesmo já aqui em Foz, eu não tive dúvida disso. Não, eu já sou competente o suficiente para assistir. Eu já posso me considerar um amparador intrafísico, de certa forma, um assistente, e a minha condição de assistido menor. É menor, já é menos de 51%, eu penso, né, de certa maneira. Então, eu já me sinto na responsabilidade, já que eu julgo isso, na responsabilidade de assistir. Você quer perguntar uma coisa nesse sentido? Tem duas aqui. Em parafatologia, na página 34, a última, você poderia falar sobre a paracognição tenepsológica? Depois tem mais uma. Ok. A TENEPS é uma técnica que a gente pode dizer que ela é interdimensional. É a CONSIM atuando com a CONSCIEX, o amparador, os assistidos extrafísicos, e também com assistidos intrafísicos também, que a gente pode assistir. Então, a TENEPS envolve a cognição, a nossa cognição, que envolve o nosso órgão nobre, o cérebro, do entendimento, né, que é o assunto aqui, como também envolve a paracognição, que a gente também estuda de diversas maneiras, mas a prática é indispensável. Então, a paracognição tenepsológica, para mim, ela pode ser teórica, mas a parte prática, ela é super importante. E essa paracognição, realmente, só quando o pré-tenepsista se torna tenepsista, que realmente ele pode, não tem treino para isso. Né? Essa parte realmente não tem treino. Ele pode ser um assistente, pode fazer assistência até projetado, ter experiências extrafísicas, mas a paracognição relacionada à TENEPS, mais séria mesmo, eu penso que a gente só consegue mesmo quando tem a prática. Então, essa é a paracognição. A gente tem a prática e começa a ter as vivências, começa a anotar as vivências, começa a ter um tenepsograma, um diário da TENEPS, algum tipo de registro, e a gente começa a ver as experiências, o tipo de padrão, se a gente já detecta o amparador, qual o tipo de amparador, qual o tipo de assistido. Isso tudo é paracognição relacionada a TENEPS. A outra é na página, em fatologia, na primeira página, 7ª linha. A autodisponibilidade das trocas de informações, que é isso que você está fazendo com a gente, né? Eu acho que isso aí ajuda bastante. Se não fosse isso, a gente sente mais segurança, né? Quanto às informações que você está passando. Autodisponibilidade quanto a isso é justamente a gente está aqui debatendo e trocando ideias. Existe o fórum da TENEPS, que acontece periodicamente. Todo mês de dezembro aqui no CAEC, já faz acho que uns 8 anos. Exatamente. Então tem o fórum, o Encontro Internacional de Tenepsistas, que são eventos anuais que acontecem simultaneamente. E a pessoa que, mesmo tenepsistas veteranos, assim, que vão e estão sempre interessados nisso, então a pessoa está sempre aberta para aumentar justamente a cognição. Porque a gente sabe que o tenepsista veterano, ele vai aumentando o estofo dele, a confiança no amparador, o amparador tem confiança nele, e também, quem sabe um dia chegar a ter até uma OFIEX, né? Então, essa predisposição, essa autodisponibilidade, ajuda demais. A pessoa se abre, está sempre aberta para isso. E você poderia falar um pouquinho, na tecnologia, a técnica da saturação mental sobre a TENEPS? Técnica da saturação mental, eu acho que a gente, usando em tudo que interessa a gente, vai ampliar o nosso conhecimento, vai aumentar as nossas sinapses quanto aos assuntos, né? Então, a saturação mental, nesse sentido, eu começar a relacionar a minha vida toda com TENEPS. Se eu sou um pré-tenepsista ou mesmo se eu sou um tenepsista. Com isso, a gente começa a ver uma coisa que eu acho muito importante. Primeiro, qual o meu percentual de espaço mental dedicado a TENEPS? Porque tem uma coisa que é super interessante, que é o seguinte.
Quando a gente começa a fazer TENEPS, eu acho que um dos pré-requisitos, um dos itens importantíssimos que eu penso, é a gente ter um mínimo de organização, porque a gente vai ter que estipular uma rotina, que é uma atividade todos os dias no mesmo horário. Então, quando a gente começa a fazer TENEPS, principalmente na parte inicial, né, que exige mais sustentação, mais esforço, né, quando a coisa está se estabelecendo ainda, o nosso dia passa a girar em função da TENEPS, se você pensar bem. Por quê? Digamos, se eu faço TENEPS às, sei lá, 10 da noite, então eu vou ter que passar a pensar, bom, vou ter que chegar em casa num horário que eu vou fazer as minhas coisas, tá? Vou dar tempo de eu resolver o que eu tenho que resolver, jantar, tomar banho e ir para o horário da TENEPS, me arrumar e ir para o horário da TENEPS para eu estar às 10 horas ali, já no meu sentado ali na poltrona. Ou então, você pensa também, vou ter o horário da TENEPS, então eu sei que vai até às 11 horas, então vou ver qual é a hora que eu vou dormir, que eu tenho para dormir, porque eu tenho que cumprir a minha carga de sono, para o outro dia, e começar o outro dia, e pensando sempre nesse ciclo diário. Então a TENEPS, ela vai fazer parte da nossa rotina, vai ser inserida na nossa rotina uma atividade ali fixa para a vida toda. Então, com isso, esse nível de organização e de disponibilidade que a gente vai oferecer para isso, vai fazer esse círculo, a gente vai girar em torno da TENEPS. Então, com isso, a gente saturando a nossa cabeça com TENEPS, a gente vai começar a, primeiro, aumentar a nossa cognição com relação à técnica. Isso vai ajudar a gente demais. E depois, ver o quanto a gente se dedica a isso mentalmente, o nosso espaço mental, porque a tendência mais para frente é a TENEPS começar a fazer parte do nosso dia, não só na hora que você está ali, né, no momento ali, naquela 1 hora que você se dedica, mas também durante o dia. Você sabe que alguma coisa, às vezes, está com um padrão de TENEPS aqui, ou então você passa por uma situação que você pensa, olha, isso a partir de agora eu já vou começar a mentalizar, para que mais tarde eu leve isso para a TENEPS, ou você anota num papel. Então, a TENEPS começar a ser uma segunda natureza nossa, a ser fazer parte do nosso pensamento, que nem a gente quer que se transforme o EV também numa segunda natureza, as energias, a TENEPS também. Então, essa técnica de você saturar, lendo sobre TENEPS, tem o manual, fala alguma coisa nos 700 experimentos, e outros livros na enciclopédia, tem várias dezenas de verbetes sobre TENEPS, isso tudo. Então, saturar mentalmente vai fazer com que a gente transforme isso numa segunda natureza, a fazer sinapses com mais agilidade sobre o assunto. Então, o paradoxo aí que você colocou depois dessa explanação, tá perfeito, né? O paradoxo, se você quiser falar mais também, porque tá perfeito. Que página que é? Na página 35. Uhum. Então, vamos ler. O paradoxo de quanto mais a pessoa adquire conhecimento, mais se conscientiza da própria ignorância. Que é justamente a gente estudar sem parar, e a gente vai estudando, vai entrando, vai se aprofundando, realmente cresce com o estudo, só que a nossa lucidez cresce junto, e com a lucidez a gente começa a perceber que a gente sabe muito pouco, vai diminuindo se a gente tem alguma pretensão que sabe muito, a tendência, quanto mais a gente estuda, isso vai diminuindo e a gente vai ficar cada vez mais realista com relação a isso. Então, é estudar sem parar para ficar cada vez mais realista com relação à nossa condição. Isso é natural, né? João e a Rosa aqui no B. Nossa, está muito alto. Na página 33, em Fatologia, a terceira linha de cima para baixo, bem no meio aí, assistência despercebida. Você podia falar um pouquinho a respeito? Sim. A assistência despercebida, eu acho que pode acontecer em dois sentidos, né? Tanto quando a gente é assistido, quanto a gente é assistente também. Então, uma coisa que até o professor Valdo fala várias vezes, é com relação aos resultados da TENEPS, que a gente só vai saber disso, a amplitude disso, depois da dessoma. Então, uma das coisas que eu também tomo muito, assim, eu tenho muito cuidado, assim, muito apreço, para entender
E mesmo o que eu não entendo, ter muito cuidado com a TENEPS, porque a gente não sabe, talvez, a amplitude da coisa. Eu não tenho ideia da amplitude da coisa. A amplitude da assistência que eu posso estar fazendo. Não sei. Com isso, não estou dizendo que é muito, não estou dizendo que é pouco. Eu simplesmente não tenho tanta lucidez quanto a isso. Existem momentos que a gente tem um pouco mais. Mas, então, a assistência despercebida é você, tanto na TENEPS, quanto o tenepsista que começa a ser exemplo, o tenepsista que o amparador, que os amparadores, pela própria parceria, começam a dar mais atenção, e muitas vezes a gente usa a nossa energia, usa o nosso exemplo, usa a nossa presença para fazer algum tipo de tarefa, fazer algum tipo de benefício a outras pessoas, e a gente não está sabendo disso. Então, a gente ainda fica meio, como tenepsista, como consim, porque a gente perde muitos cons, né? A gente deixa de acessar cons, né? que já são nossos. A gente, às vezes, ajuda sem saber e também é ajudado, muito ajudado sem saber. Então, é para a gente começar a ficar mais atento à ajuda que a gente pode estar fazendo e ter responsabilidade, ter um senso de responsabilidade com relação a isso, e também de responsabilidade com relação à ajuda que a gente já está recebendo no dia a dia. João, e para a fatologia, na última linha dessa mesma página, de 33, o ex-tenepsista dessomado atuando ao modo de amparador de TENEPS, é isso aí. Eu acho que isso é possível de acontecer com vários tenepsistas aqui conosco, né? O tenepsista que o praticante que vai aprendendo sobre TENEPS, vai tendo intimidade com relação a TENEPS, vai tendo sinapses, parasinapses com relação ao assunto. Ele, às vezes, pode, quando dessoma, ele se vê, de certa forma, um especialista no assunto, e pode ser que ele atue como amparador de TENEPS de alguém, né? Junto, vamos dizer, a outra consim, né? Eu acho isso bem possível de acontecer. Não sei qual o percentual disso, qual seria o percentual que a gente poderia dizer disso, mas eu acho que a gente pode ficar preparado para tudo, né? Inclusive para isso. Nós mesmos, né? Nós mesmos, né? Tá, ok, João obrigada. Paulo, na fatologia, ainda na página 33, de cima para baixo, quarta linha, finalzinho. O critério nas escolhas de fontes cognitivas, você poderia aprofundar um pouquinho? Sim, claro. Hoje em dia a gente está na era da informação, tem informação de tudo, inclusive a TENEPS não tem informação só nos tratados aqui, só nos livros que estão aqui próximos da gente, da Editares, enfim. Hoje em dia, se você colocar a TENEPS no YouTube, se você quiser, se você colocar a TENEPS no Google, se você quiser, aparece um monte de coisas, inclusive em blogs, inclusive em sites de pessoas, inclusive em sites de outras linhas de pensamento também. Tem gente já usando o termo TENEPS, porque a TENEPS em si, a técnica de assistência aos moldes da TENEPS, é bem antiga. O nome de TENEPS é que já é mais recente. Mas, enfim, tem muita coisa boa e tem muita coisa que, né, ou às vezes é neutra, não vai acrescentar nada, ou às vezes pode desinformar a pessoa, vamos dizer assim. Então, é só o critério para a gente começar, com o tempo, a gente vai ficando tão apurado na coisa, vai ficando tão com a saturação mental, vai ficando tão mais especializado no assunto, que a gente sabe os critérios. A gente começa a ver uma coisa interessante, alguma coisa, pode ser na internet, alguma publicação, e você fala, ó, isso aqui já não preciso ler isso, ou então não sei se eu concordo muito com isso, e a gente começar a ter critério para não perder muito tempo às vezes, com que não vai acrescentar nada, né, dentro disso. Eu acho que esse critério nas fontes de cognição que a gente tem que ser aplicado para tudo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, ao mesmo tempo que a gente tem muito lixo, a gente tem coisa boa. Mas a quantidade de lixo, hoje em dia, na internet, em matéria de publicação, de até livros que são publicados, você vai numa livraria, você tem que garimpar muito para achar um livro, pô, esse aqui é bacana. E, às vezes, naquele que é bacana, você, dentro dele, tem que garimpar para achar também alguma coisa, assim, para espremer, ver o que sai dele, né? Então, eu acho importante isso para a gente dinamizar justamente o nosso crescimento. Interessante, porque eu tinha pensado por um outro viés. Eu tinha pensado pelo viés os fatos orientam a sua pesquisa,
também seria uma vertente que também o tenepsista pode levar em consideração, né? É verdade, os fatos orientam a pesquisa mesmo. Agora, a pesquisa pode ser a partir de fontes cognitivas que a gente vai buscar, né? Também. Entendi, mas entendi, você está falando eu acho que eu Você concordo também. Você está com um viés, então, da cognição mesmo, né? Assim, através de livros, da fonte, pesquisas, isso, tá ok. Das fontes. As fontes podem ser também as pessoas, né? Aquela pessoa mais experiente, tenepsista veterano. A gente tem aqui pessoas que moram aqui com mais de 20 anos de TENEPS. Essa é uma fonte também para a gente, para elaborar, para ganhar conhecimento com relação a isso, adquirir conhecimento. É porque, complementando... Falando nos veteranos da TENEPS, com mais de 20 anos, né? Sincronicamente. É que essa fonte cognitiva, ela vai favorecer também a interpretação dos fatos, ou dos parafatos, né? Ampliando, então, o conhecimento sobre assistência, que é o primordial, que é o desenvolvimento assistencial, né? Da própria consciência. Agora, quanto a esse site, outro dia eu vi o site desses, eu não lembro o nome, mas era desses, tipo assim, que fala em energia, de Doim, de não sei o quê, várias coisas, e coloca a tarefa energética pessoal. Eu falei, peraí, esse eu preciso ver. E ele acrescenta, inclusive faz a abreviação de TENEPS, e dá toda uma explicação muito coerente quanto à tarefa energética pessoal, que a pessoa pode fazer sozinha e tal, e desenvolve tudo. Só que não coloca professor Valdo ou o nome do livro. Na verdade, isso faz lembrar que a gente precisa de mais material publicado sobre o TENEPS, né? Nós temos pouco. Tem bastante coisa na enciclopédia, mas eu estou dizendo, outros autores publicando livro a gente não tem ainda, né? Deixa eu só fazer algumas perguntas aqui, a gente já volta para vocês. Na fatologia, primeira página, o que leva, na linhas 2 e 3, o que leva a esses gaps quanto à autocognição interassistencial? Poderia também nos exemplificar quanto a alguns desses gaps? Eu não acho que leve aos gaps. Eu acho que os gaps a gente vai descobrindo à medida da necessidade, à medida do desenvolvimento. Então, a gente começa a conhecer, começa a estudar, aí a gente vai tomando consciência dos nossos gaps. Quer dizer que, na verdade, o gap já existe inato. É um gap inato, é isso? Pois é. À medida que a gente vai estudando, vai ficando mais consciente, entendendo mais do assunto, que a gente vai vendo. É o paradoxo que você colocou lá. É a paradoxologia. A paradoxologia. Quanto mais você sabe que não sabe. E como, você falou alguma coisa, mas tem gente perguntando aqui, ó. E como ocorre a assistência despercebida? A consciência sofre de falta de atenção quanto às suas ações assistenciais? Não é que sofra de falta de atenção, né? É a nossa condição, às vezes, você é um ser humano normal, mas não é que sofra de falta de atenção. Eu penso que o importante é a gente ficar cada vez mais atento. Né? Uma pessoa, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de lacuna em termos de atenção, tal, aí tudo bem, tem que ver. Mas assim, é a nossa própria conscientização da multidimensionalidade, isso no dia a dia, tal. Isso a gente ficar cada vez mais atento. Então, cada vez mais atento aos detalhes. Tem algumas coisas que são faladas repetidamente, tem aqui no Manual da TENEPS, o professor Valdo fala também bastante isso, que sem detalhismo não tem como desenvolver parapsiquismo. O desenvolvimento do parapsiquismo ele vai ser prejudicado se a pessoa não tiver um mínimo de detalhismo. Então, eu penso que, para a gente desenvolver a atenção, a gente pode começar a desenvolver cada vez mais o detalhismo. Então, com o detalhismo, a gente começa a ver, diferenciar as coisas, o detalhismo na TENEPS, o detalhismo dos fenômenos, ou pequenas, vamos supor, pensamentos que ocorrem para você quando você vai na TENEPS, uma inspiração, aí você começar a distinguir, isso aqui é uma inspiração minha, é do amparador, uma ideia, é um assistido que está aqui, alguma coisa. Então, a gente começar a detalhar mais as coisas, a ver as pequenas coisas, pequenas nuances. As sincronicidades, aquelas micro-sincronicidades que a gente tem durante o dia. Tudo isso, quanto mais atento a gente for para isso, o que acontece? Muitas vezes o amparador pode mandar um sinal e a gente ele ter mais facilidade para ter uma interação com a gente. Uma sincronicidade, por exemplo, de um
um assunto que vem até a gente 2 vezes no mesmo dia, você pode começar a ligar isso. Ó, esse assunto veio 2 vezes. Aí você fica mais atento com relação àquele assunto e começa a perceber mais ele. Muitas vezes pode ser justamente algum tipo de sincronicidade ou ajuda de um amparador para que a gente entenda mais o assunto, fique mais atento para alguma coisa, esse tipo de coisa. Então, eu penso que é por aí. Dentro dessa sua fala, existe uma pergunta que sempre aparece no fórum da TENEPS, que é aquela pergunta clássica. Como diferenciar um devaneio que pode acontecer com o tenepsista durante a TENEPS e as paravivências da TENEPS propriamente dita, que podem não ser devaneios, mas o tenepsista está interpretando como devaneio? É uma pergunta boa, né? Por isso que aparece então, tantas vamos vezes, abrir um debate, porque realmente é uma pergunta pontual e que eu penso que muitos de nós fazemos durante a prática, né? Eu estou devaneando ou isso é a vivência da TENEPS? É isso mesmo que está acontecendo? Alguém aí, o João Paulo pode falar? Vamos ver se alguém... Eu posso falar, mas gostaria que o pessoal, se quiser, né, pode falar também. Eu acho que vai justamente nesse detalhismo. Quanto mais a gente começar a ver entender o que é um devaneio nosso, que vamos dizer assim, que acontece com frequência, a gente vai saber distinguir, muitas vezes, o que não é. E as coisas, às vezes, se entrelaçam, acontece mesmo. Você pode botar uma imagem onírica ou algum tipo de coisa imaginativa, né, de algum elemento imaginativo, junto de uma inspiração. E se a gente conseguir espremer aquilo e entender, conseguir diferenciar uma coisa da outra, isso eu acho que é com a gente se conhecendo da melhor maneira possível, para a gente começar a ver se eu estou devaneando, eu tô cansado, pode ser, começar daí, eu estou cansado, eu estou disposto, eu estou cansado. Então, isso, eu estou dormindo, será que eu estou na TENEPS aqui, estou cochilando, ou eu estou simplesmente numa descoincidência, vígio ou não, ou estou dormindo, alguma coisa, é alguma coisa recorrente. Eu penso nesse tipo de possibilidade, elucubração, de possibilidade para a gente começar a distinguir as coisas. Mas é difícil. Só queria falar mais uma coisa. Eu tenho, no meu quarto de TENEPS, eu tenho aquela poltrona que reclina. E eu faço TENEPS de manhã, bem cedo. E se eu sinto que eu estou com sono, que eu estou um pouco mais cansado, eu não reclino. Por mais que dê vontade, é mais confortável, é gostoso. Você reclina, fica um conforto danado. Mas pode ser que eu durma, pode ser que eu cochile, pode ser que eu diminua a lucidez pelo próprio cansaço. Então, se eu estou ali na TENEPS e sinto aquele cansaço, aquela vontade de reclinar, eu falo assim, olha, gente, a cadeira já é confortável o suficiente. Se eu reclinar, pode ser que eu devaneie, que eu possa baixar minha lucidez e devaneie. E aconteça isso. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi com o tempo a não cair nessa, né? Poxa, estou cansado, reclina é uma delícia, mas acaba dormindo. Alguém vai querer dar uma ideia? Fala, Rose. João, eu tenho uma técnica aí para isso, que é o seguinte, eu anoto o conteúdo do devaneio. Então, isso aí é uma boa técnica para você ir anotando o conteúdo do devaneio e depois você observar o que tem mais relação com você, o que não tem. Às vezes é um devaneio sobre uma coisa que você nem tem noção, nem pensou sobre aquilo, não faz parte da tua rotina. Isso aí é muito boa técnica para fazer. Essa questão de anotar o conteúdo do devaneio, não desperdiçar essa informação aí, que pode ser bastante importante. Se a gente não sabe se é devaneio ou se é fenômeno, pode ser uma boa dica mesmo. Justamente. São ideias. Só para ajudar aí também, eu fico pensando, não dá para você de fora, às vezes, conversar com outro tenepsista, ele vai contar a sua percepção e você dizer, o que você teve foi um devaneio. Então, assim, quem tem que chegar a essa conclusão é a própria pessoa. Então, assim, eu vejo que no meu caso o que funciona é aquele pensamento assim, será que isso é um devaneio ou é uma para-percepção? Então, a pessoa manter um pouco esse espírito crítico para ela poder, aos poucos, chegar a alguma conclusão. E, às vezes, há algumas ocorrências que vão confirmar aquilo e você chega à conclusão de que aquilo foi uma para-percepção. Mas a pessoa, eu acho que ela precisa desconfiar, né? Então, ter aquele espírito crítico. É um devaneio ou é uma para-percepção? É igual assim, eu penso igual nos fenômenos de projeção, né? A pessoa tem aquele pensamento, eu estou dormindo ou eu estou acordado?
Né? Isso é um sonho ou é uma projeção? Então, eu vou nessa mesma linha de raciocínio com relação à TENEPS. Acho que isso pode ajudar também. Mabel, eu uso a seguinte técnica. Tudo bem? Eu uso a seguinte técnica. Eu pego e procuro intensificar um pouquinho a exteriorização de energias e aí eu percebo se o amparador ele confirma isso ou não. Porque o amparador é que está comandando ali o trabalho da TENEPS. Porém, eu parto de uma ação assim, de exteriorizar para medir, eu vejo. Quando eu percebo mais seriedade e a energia, assim, o amparador intensifica a energia, muda o campo, eu dou mais seriedade para aquilo e ainda assim eu coloco como uma hipótese, porque sempre é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese um pouquinho mais sustentada quando tem mais pelo energia. padrão. A energia, quem sabe, seja a linguagem melhor nessa hora, né? Já aconteceu de eu jogar a energia um pouquinho e ver que não foi, sabe? E que aquilo me mostrou que aquilo não era muito importante. Então a hipótese era menor. Perfeito. Uma outra coisa que eu faço também é analisar as sincronicidades ao longo do dia. Porque se você tem aquela parapercepção na TENEPS, você fica reparando como que muda o seu campo ao longo do tempo. Então você percebe que aquele assunto chega mais, pessoas com aquele Mater PCN chegam para conversar com você, chegam livros, informações, artigos. Então você, opa, peraí, tem uma ligação. Uma ligação entre o parafenômeno, o suposto parafenômeno, e as sincronicidades do dia a dia. Eu só queria clarear também e colocar mais um ponto para conhecimento e debate, que é o fato de não se projetar, assim, ter a projeção durante a TENEPS acordado. Sabe? A clarividência viajoura, você está dizendo? Tem a clarividência viajoura, que é um tipo. É um tipo em que você vai à distância e volta. Então, você tem uma semiconsciência. Então, mas você volta logo, você percebe, puxa, você pensa até que está acontecendo ali, mas foi uma saída rápida de mental soma. Né? Mas ou se projetar durante a TENEPS, quem consegue se projetar acordado? Não, eu fico aqui sentado, acordado, e vou me projetar. Né? Eu acho difícil, eu não consigo. Não, Então, acontece muitas vezes de... Eu estou achando, o pré-tenepsista ali já está chamando. É um pré-tenepsista. Mas acontece muitas vezes de, então, começar, como ele falou assim, há uma percepção de que eu estou descoincidindo. Então, eu estou descoincidindo, aí eu perco a consciência. E tem algumas vezes, acordo direitinho para terminar, terminou a TENEPS. Todo esse tempo eu estava, entre aspas, dormindo. Apagada. E às vezes eu não recordo durante, ali, quando eu acordo na TENEPS, vamos dizer assim. Eu vou só lembrar depois, às vezes sair dali, puxa, teve caso de quando eu estava aqui na tertúlia, eu lembrar do que tinha acontecido. Falei, peraí, mas onde que aconteceu isso? Foi na TENEPS, eu não dormi, tem dia que eu durmo depois da TENEPS, tem dia que não. Então, tem coisas que recorda depois e tem coisas que às vezes dá para recordar mesmo quando volta na própria TENEPS. Se recorda e às vezes pouca coisa. Não tem uma sequência assim, é algum flash só que a gente pode às vezes associar, como foi dito aqui. Às vezes associa com alguma pessoa, com algum e-mail que recebeu, com alguma leitura, alguma aproximação que favorece, então, esse esclarecimento, porque é uma coisa constante, estar em dúvida, né? Claro. O que dá? Mas isso faz parte dessa que o João Paulo está trazendo, que é a medida cognitiva, né? No próximo fórum da TENEPS, se aparecer essa pergunta, o pessoal vai ter mais. Olha, todo fórum parece essa pergunta. É devaneio, né? É devaneio ou é vivência da TENEPS, né? Fala. Então, em relação a isso, se você puder falar mais sobre a técnica da ordenação cognitiva em tecnologia, a página 34. E, em seguida, na efeitologia, você fala dos efeitos positivos das novas informações, neocognosciologia, sobre a tarefa energética pessoal. Em toda essa discussão, isso me pareceu muito interessante, essa técnica de ordenação cognitiva. Talvez ela nos ajude de certa forma, a entender um pouco essa diferença entre devaneio ou parapercepção. Sim, também acho que sim. Essa técnica de ordenação cognitiva é com base em o que a gente chama de psicoeducação.
que é psicoeducação? É a gente aprender a educar os nossos pensamentos, a educar a nossa imaginação. Então, a criatividade é um grande atributo da consciência, do ser humano. Agora, quando a criatividade, a cognição, ela está muito desordenada, então a pessoa ela não tem muita distinção das coisas. Então, fica muito fácil a pessoa se dispersar. A pessoa que é muito dispersiva, às vezes em matéria de pequenas coisas, de atenção, de concentração mental, é porque falta psicoeducação, no sentido de ordenar o pensamento para cada coisa, ordenar a sua cognição para cada coisa, saber a hora de parar, saber a hora de continuar, ou saber a hora de reiniciar alguma coisa. Então, essa psicoeducação faz a gente começar a distinguir as coisas, porque à medida que a gente vai dominando os nossos próprios pensamentos, a nossa própria cognição, a gente vai sabendo, por exemplo, é a mudança de bloco. Eu entro na TENEPS, no bloco TENEPS. Eu vou para trabalhar com o bloco trabalho, basicamente, vamos dizer assim, né? Não vamos ficar só monoideico com a coisa, mas a gente vai estar em cada situação já mais adaptado, mais posicionado para aquele tipo de situação. Então, quando a gente está muito desordenado, pode começar a acontecer muito isso. Devaneio, que a gente não sabe se é devaneio, se é para-percepção. Até mesmo se a pessoa entra assimilada, né? Se ela entra muito assimilada na TENEPS, a cabeça não para, né? Exatamente. Então, isso é o que a gente chama de psicoeducação. E você queria também saber da fatologia, né? Não, da efeitologia. Efeitologia. Os efeitos positivos das novas informações sobre a tarefa energética pessoal. Então, é o crescimento, é o nosso desenvolvimento, a nossa evolução na TENEPS. Então, o efeito, se a gente tem aquela cognição, aquela informação nova, a gente está aqui trocando um monte de ideia aqui, já teve um monte de coisa nova, assim, que eu também não tinha pensado. É justamente isso. Isso vai enriquecer o nosso arcabouço, o nosso dicionário tenepsológico, vamos dizer assim, a nossa enciclopédia tenepsológica, vamos dizer assim. Então, acho que é sempre positivo. Gente, então vamos lá. Na linha 4 da fatologia, na primeira página, João Paulo, como se formam as irracionalidades pseudocognitivas? São formas de auto-engano? São formas de auto-engano, é exatamente isso. Então, é uma irracionalidade, uma coisa que não tem lógica, que a gente assume como lógica. E isso é perigoso, né? Porque a gente começa a presumir. Normalmente, quando tem isso, então não existe uma linha lógica da conclusão que você está tirando. Às vezes é uma crença da pessoa, uma ideia, uma ideia que já foi absorvida, pronta de alguma fonte qualquer, uma pessoa, um livro, qualquer coisa, esse tipo de coisa. Então, isso passa a ser uma cognição sem utilidade. Então, ela não tem, vamos dizer assim, ela não é uma cognição... Embasada, que seja bom. Então perde a lógica, passa a ser irracional. Ela não é racional. Então isso é uma irracionalidade, né? Se tem irracionalidade, então está faltando algum tipo de linha lógica. O difícil é a gente tomar isso como verdade. E a gente tem, de certa forma, várias coisas que a gente não tem, às vezes, uma linha lógica, crenças que a gente vem a ter. Isso acontece realmente. Mas a gente diminuir e pensar e fazer a metacognição. Como é que a gente pensa sobre o nosso pensamento? Será que o nosso pensamento está lógico? Através da metacognição ajuda muita gente a chegar nisso. Na tecnologia, na segunda página, ele volta a pergunta aqui, olha, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Como funciona a técnica da ordenação cognitiva? A gente já mais ou menos já deu, né? A gente já falou. A psicoeducação. Perfeito. Então, agora em polinomiologia, na página 34, o último polinômio. Diretriz, conhecimento, medida, meta. Quais são as suas metas a curto, médio e longo prazo? Poderia compartilhar conosco? Bom, posso falar alguma coisa, né? Mas ele quer saber do polinômio ou só das metas? Porque ela trouxe o polinômio, eu acho que para embasar a pergunta nela, né? Que o polinômio é diretriz, conhecimento, medida e meta. Aí ela vem com a pergunta. Sim. Quais são as suas metas a curto, médio e longo prazo?
Bom, o que eu queria é ficar cada vez menos ignorante quanto a TENEPS. Essa é a primeiríssima coisa, assim. E, pois é, fazendo isso, escrevendo aqui um verbete, meus amigos aqui ajudando aqui, a gente debatendo aqui sobre o assunto, indo no fórum da TENEPS, vendo a experiência de outras pessoas que são mais experientes, muito mais experientes do que eu com relação ao assunto. Antes de apresentar aqui esse verbete, eu fui ler um dos cursos avançados de tenepsologia do professor Valdo. Ele normalmente dá no final do ano. Não sei se ele vai dar esse ano, mas já tiveram alguns. Geralmente tem, né? Em dezembro. E é tão bom a gente olhar aquilo de novo, porque tem um monte de coisa que você anota no dia e depois não passa. E eu passei justamente para me preparar, né, para vir. E foi muito bom isso, porque aumentou justamente algumas coisas. Eu não lembrava de algumas coisas, e que coisas de ponta que eu ainda não vi ele escrever publicar. Ele não publicou isso, que eu não vi, não sei se existe. Mas então a minha meta, primeira, é aumentar a minha cognição, diminuir a minha ignorância quanto ao assunto. Assim. Eu faço TENEPS desde 2009, não tem tanto tempo assim, e acho que até para eu estipular metas, assim, eu acho que eu tenho que ser mais realista. Assim, eu não fico pensando todo dia, não, eu vou... meu FIEX vai ser no ano tal. Eu não penso sobre isso assim, dessa maneira. Mas eu penso que pode ser, se eu vier a ter uma FIEX nessa existência, a cada dia de TENEPS eu gostaria que fosse ali nem um tijolo, não sei se dá para ser um tijolo, né? Mas um grãozinho ali de areia para chegar nisso, mas assim, antes disso mesmo, a gente ter mais... eu gostaria de ter mais intimidade ainda com o meu amparador de TENEPS, reconhecer o meu amparador de TENEPS quando eu estou fora da TENEPS. Muitas vezes ele pode querer me dar uma inspiração, uma dica, falar assim, isso aqui é assistência para TENEPS. Marca isso, anota isso, leva para TENEPS. Eu confesso que eu faço pouco isso, assim, hoje em dia. Mas eu chego na hora da TENEPS, faço um balanço rápido assim do dia anterior, né, porque eu faço de manhã, balanço rápido do dia anterior e depois anoto. Então, para chegar assim a TENEPS, começar a fazer mais parte, não só naquela 1 hora. Então, isso para mim é uma meta. Se eu chegar a TENEPS, não sei se 24 horas, sei lá, 12 horas no dia, já para mim já vai ser o máximo. Isso é uma grande meta, assim. Ok. Então, aqui, ao verbetógrafo. Me preparo cuidadosamente para começar a TENEPS. Não marquei nenhuma data, pois considero que falta ainda um pedaço importante a ultrapassar. Gostaria de saber, na sua opinião, se a espera da saída dos filhos para a universidade fora de Madrid, porque essa pessoa mora em Madrid, daqui a 2 anos, poderia ser positiva para incluir nos preparativos desse começo? Penso assim em reduzir ao máximo os ricochetes e estilhaços. Bom, porque é difícil falar, né? De um caso vai depender da pessoa. Ela é uma senhora, não é? Eu não sei exatamente, tá, não conheço. Mas tem mais de um filho, né? Falou os filhos. Né? Os filhos. Os filhos. Não, sem dúvida, a independência dos filhos, se estiverem num caminho bacana, positivo, né? Para ficarem mais autônomos, sem sombra de dúvida, a independência dos filhos desonera muita pessoa que queira iniciar a TENEPS. Isso não há sombra de dúvida. Eu colocaria na balança, primeiro, o tipo de temperamento que você tem, que a pessoa tem. Porque muitas vezes a mãe, se for mãe ou pai, os pais, podem se preocupar, às vezes, muito mais com os filhos quando estão longe do que às vezes quando estão perto. Vai depender da pessoa. Então, isso depende. Se a pessoa já tem um pensamento mais liberal, cria os filhos para a vida mesmo, muitas vezes eles vão e isso vai ser ótimo. Mas se isso for gerar talvez mais uma preocupação, que pode acontecer, se os filhos demandarem também, vai também do estilo de vida da pessoa, se os filhos demandarem e isso preocupar a pessoa, tudo isso acho que tem que colocar na balança. Mas isso aí, pelo jeito, é uma situação aí nova na vida. Eu, primeiro, sopesaria o seu temperamento pessoal, como é que é isso, o que gera essa mudança para você, o que gera essa mudança para a sua família, para aí avaliar a parte da TENEPS. Porque se for, para não correr o perigo de começar e ter mais um problema.
Uma coisa interessante é ver se para ela a presença dos filhos de algum modo acha que vai atrapalhar. Se já acha, já mostra que há um pé atrás. Então, e a TENEPS, quando a gente começa, a gente prefere não ter nenhum pé atrás, né? Esse é o ideal. Isso é uma variável claro importante. que o 100% também, como você disse, né, João Paulo, não chega, mas um básico, como você comentou, vai. Era sobre isso que eu queria falar também, para contribuir com a pergunta. Eu tenho 2 filhas e quando eu iniciei a TENEPS, uma tinha 10 e a outra tinha 11. E um dos processos para iniciar a TENEPS foi justamente conversar a respeito. Conversei a respeito com toda a família, o marido, as meninas, chamamos, conversamos, olha, eu estou entendendo a TENEPS assim, funciona assim, falamos do manual, trocamos ideia bastante a respeito e daí foi, inclusive elas ajudaram a preparar o 4 de TENEPS, foi bem interessante o início nesse sentido. Então, seria uma sugestão. Às vezes, para não evitar, se existe uma liberdade, claro que tem que ver o caso dela, né? Conversar a respeito, trazer a ideia e até explicar. Isso serve também para o caso da pessoa que tem bicho em casa, os gatos, né? Organizar. Eles entram na TENEPS também, Eles né? ficam normalmente do lado de fora da porta de guardiões, né? Então, acabou a TENEPS, assim? O gato sai automaticamente lá. Né? Tem que ser avisado, olha, agora eu vou para a TENEPS, não latam, Isso. não miem. Só falar uma seria coisa. uma sugestão, né? Para conversar, abrir o jogo e às vezes não precisar esperar tanto os filhos até saírem de casa, né? Depende do caso. Falar só uma coisa. No manual da TENEPS diz que o ideal é que todo mundo na casa saiba, né, do que está acontecendo. Você vai, ó, vou começar, aí explica, pessoal, ó, vou começar um negócio, uma prática, ela é importante, eu não vou poder parar com essa prática, tal, estabeleci tal horário, em tal lugar. Então, aí você pede silêncio, compreensão, esse tipo de coisa toda. Agora, eu já vi casos assim heróicos de tenepsistas casados que o cônjuge não sabia que ela era tenepsista, ela praticava TENEPS, mesma casa, tudo, né, com a família, assim, ela e continuou, prosseguiu com a TENEPS. Eu acho que isso não, até onde eu sei, não parou, não impediu nada. Mas assim, aí depende do temperamento, né, da pessoa. Em compensação, caso daquela voluntária que quando ela vai para a TENEPS, ela vai até a sala, beija cada um, tchau. Tchau, filho, tchau. Estou indo para a TENEPS, que é uma maneira dela dizer, olha, então agora eu estou em outra, não me procure, né? Mantenha o silêncio. Então é uma maneira até dela se colocar perante a família. Ela vai lá e beija cada um. Fez um procedimento, né? Que é a tal da despedida para ir para a TENEPS. Que falar a respeito, se a gente tem essa liberdade de falar e de explicar, às vezes vale a pena tentar, porque todo mundo se sente mais participativo, né? As pessoas se sentem participando, olha... Agora é o horário de TENEPS da mamãe, vamos fazer silêncio, falar baixinho, né? Aqueles 50 minutos. Então, uma sugestão. É uma saída, né? Quer falar sobre isso? Pergunta, pai. É na página 38, lá no final, no item cosmoeticologia, você fala no fator cognitivo. Todo o seu verbete é muito interessante porque você está sempre chamando a atenção para a cognição. E essa parte do fator cognitivo, equilíbrio e dosagem cosmoética justa, isso me chamou a atenção. A cosmoética justa nos trabalhos junto aos amparadores na assistência tenepsológica. Se você puder falar mais, eu tenho bastante interesse nessa cosmoética justa. Onde está isso? É na 38, fator cognitivo. É no item cosmoeticologia, mas é a página 38. O equilíbrio e dosagem cosmoética justa nos trabalhos junto aos amparadores na assistência tenepsológica. Pois é, como eu estou falando de cognição, né, na TENEPS, aí, quando eu fiz essa enumeração aqui, essa listagem aqui desses 10 itens, eu falei, bom, que eu vou fazer? Primeiro comecei a fazer uma listagem mais simples. Aí depois eu acrescentei, poxa, se eu colocar perguntas, uma interrogação ali, uma ou mais interrogações, vai ajudar a pessoa a também formular novas perguntas ali, talvez novas sinapses sobre o assunto. E eu pensei, bom, então dentro desse assunto, qual é a parte, qual é o setor, vamos dizer assim, a área, o viés na nossa cognição que eu poderia especificar. Então, todas elas eu coloquei, né? Com a qualidade, né? Primeiro uma logia, né? Depois a qualidade, psicomotricidade, atividade, integridade, são qualidades.
depois os questionamentos para a pessoa pensar e o fator cognitivo que se insere ali. E o que é bem esse fator cognitivo? Aí você responde, o que é isso? Como é que você pensou isso? O fator cognitivo, eu pensei justamente, qual é a área da cognição, que a gente está falando de alguma coisa que é uma elaboração mental. Então, qual é a área da cognição que vai abarcar naquele tópico específico que a gente está lendo? Então, por isso que cada um tem um fator cognitivo diferente. É diferente de unidade de medida? É diferente. É diferente. É diferente. Porque não é uma... não vejo isso aqui como no fator cognitivo que ele está mensurando como unidade, mas é um tipo de mensuração, mas o tipo de cognição naquilo. Então, aí eu posso ver qual é o meu grau de cognição naquele fator cognitivo. Podia ser unidade de medida cognitiva. Poderia? Foi o que eu entendi. Poderia ser um outro item. Né? Tá. Eu entendi como unidade de medida cognitiva. E me chamou muita atenção, porque no verbete inteiro, a cognição ela aparece muito forte. E como o nome do verbete é medida cognitiva tenepsológica, e como o próprio processo da TENEPS, a gente trabalha na perspectiva de ter uma interação paracérebro a paracérebro, isso me chamou a atenção. E dentro da listagem, todos os itens, eles, para mim, eles estão muito bons. Mas o último item, o 10, né? Não sei se tem alguma relação, é o número 10. 10 geralmente todo mundo acha que é o melhor, mas o 10, quando você coloca aqui, no fator cognitivo do 10, equilíbrio e dosagem cosmoética justa, isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? O justo, entendeu? Então, assim, não é para mais, não é para menos. É justo. É aquilo que eu posso fazer. Pensando aqui, olha só, na qualidade aqui, no item 10, na página anterior, tem ali, cosmoeticologia, tem fraternidade. Vamos ler. Personalidade com atuação universalista, em progressiva libertação de sectarismos e apriorismos. Trabalho assistencial atuante na busca de sincronismos ao fluxo do cosmos, na condição de mini-peça do maxi-mecanismo interessencial. Aí, continuando. Sou atento às autopensenizações espúrias, a prioristas, relativas a diferentes culturas e a outros seres, sejam estes homens, mulheres, animais, insetos, plantas, bactérias ou vírus. Sou seletivo nos atos altruístas, privilegio assistencialmente personalidades do grupo karma mais próximo. Dentro da cosmoeticologia, que foi falado aqui, eu pensei muito no universalismo. Então, a pessoa que ainda pede muito para ela e para o grupo karma mais próximo dela, só vê isso, ela não está sendo muito universalista. Está pensando só no grupo karma ali, consanguíneo dela. Então, essa dosagem justa é isso. Eu não preciso ir para a TENEPS e pensar assim, bom, na TENEPS eu vou pensar 80%, né? Na minha tia, na Daiane. E os 20%, se sobrar o tempo. Meus primos, não sei o quê. 20% aí, vamos dar uma lambuja para o resto do cosmos, né? Pois é. Então, essa medida justa, assim, eu penso que quando a gente chega ali naquela hora da TENEPS, acabou a consanguinidade, apesar de pesar, é lógico, é do seu grupo karma, tudo isso pesa. Mas a gente não ficar a priorista, é um momento de universalismo mesmo, para valer, onde você entra no fluxo do cosmos e não puxa para você, puxa para os seus, fica pensando muito no problema só das pessoas muito próximas a você, ou tem algum tipo de apriorismo com as pessoas. Então, eu penso que isso seria um senso de dosagem justa, dosagem correta, por aí. Na primeira página, em Fatologia, terceira linha, de baixo para cima, você traz as neoconclusões a cada sessão da TENEPS e a cada balanço periódico tenepsista. Poderia explicar de que maneira organiza e mantém seu diário de TENEPS? Alguma metodologia mais eficaz, ao seu ver? Sim. Eu me planejei para começar a TENEPS, né? Assim, tentei ser o mais cuidadoso possível antes do início. E uma coisa que eu fiz que eu acho que foi muito importante, e está sendo até hoje muito importante, foi uma planilha que eu elaborei para preencher todos os dias. Eu pensei, dentro da minha forma de atuar, eu não queria uma planilha nem muito rebuscada, nem muito elaborada,
mas também uma planilha que me desse precisão e me desse dados para eu poder acumular esses dados ao longo do tempo. Então, eu cheguei nesse modelo aqui. Será que vai filmar? Eu não sei qual é a câmera. Aparece, mas não dá para ver o conteúdo. É difícil, né? Eu posso ler. Fica melhor. Posso ler. Então, tá. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei no cabeçalho. Coloquei a data, dia, mês e ano. Aí, coloquei os 7 dias da semana, que eu só marco qual é o dia. Tá? Embaixo, eu coloquei um número. Então, eu sei da minha TENEPS, eu sei o número de todas as minhas TENEPS. Eu numerei a TENEPS desde a primeira. A planilha eu até aperfeiçoei um pouco mais com o tempo, mas isso básico que eu estou falando para vocês não mudou. Então, coloco o número. Depois, um espaço embaixo com observação. O que é observação? Vamos supor que está muito frio, eu liguei o aquecedor. Se tiver o ar-condicionado ligado, não estou sem ar-condicionado lá no quarto de TENEPS, mas se tivesse. Então, eu ligaria o ar-condicionado. Para variação de temperatura ou qualquer coisa do tipo, ou alguma coisa atípica, ou se eu me atrasei na TENEPS, ou se eu me antecipei na TENEPS, qualquer coisa. Então, eu coloco uma observação ali. Aí, do outro lado, eu coloco o horário de início, então, antes da TENEPS, eu coloco ali o horário de início. E do lado tem um segundo, e embaixo tem o horário do término. Então, eu marco o horário que eu comecei, e quando eu termino, eu marco o horário do término certinho, pelo minuto. Embaixo, eu coloquei temperatura, e eu coloco a temperatura quando eu iniciei, coloco a temperatura quando eu terminei. E embaixo, a umidade relativa do ar, que eu coloco quando começa e coloco quando termina também. E depois está pautado aqui umas, 25 linhas para eu escrever. Aí eu escrevo o que eu vivenciei, principalmente na parte energética, de insights, de coisas. Então, esse cabeçalho, assim, no começo, né, você preenche com muita atenção. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Só que eu só preencho no início 1, 2, 3, 4, 5 itens. Só 5 itens eu preencho no começo. Depois eu preencho o restante. Isso aqui eu vou acumulando. Sempre eu tenho um bolão. Se esse bolo, quando está pequeno, eu já imprimo mais. Isso aqui é excepcional para a gente fazer um balanço da TENEPS. Então, digamos que eu estou com 4 anos de TENEPS. Eu pego lá do meu começo e eu vejo meu desenvolvimento. O que eu falava, quais eram as minhas percepções, quais eram as minhas impressões na época, se eu tinha mais fenômeno, se eu tinha menos fenômeno. Se você for percorrendo toda essa lista, você pode ir fazendo até percentuais, né? Olha, estava mais... Você tem alguma metodologia para cruzar os dados? Por exemplo, o que aconteceu lá com o de hoje ou não? Você vai só lendo? Não, eu vou só lendo. Hoje em dia eu só vou lendo, mas eu gostaria de tabular isso. Eu gostaria muito de poder tabular tudo isso que eu tenho aqui. E, por exemplo, teve um experimento que eu fiz durante um tempo, que essa planilha aqui ajudava. Eu pensava assim, começava a TENEPS. Aí, digamos que a temperatura lá, eu tenho um aparelhinho que mede a temperatura e a umidade do ar. Bem simples. Digital, assim, super simples, não tem nada demais. Mas, digamos que a temperatura esteja lá em 21 graus. Aí eu pensava assim, é um quarto de mais ou menos 2,5 por 2,5. Aí eu pensava assim, eu vou exteriorizar a energia e vou tentar baixar a temperatura desse quarto. Porque se o quarto não tem ninguém, eu entro ali, respirando, a tendência da temperatura é subir. No final da TENEPS estaria 1 grau, mais ou menos, mais quente. E eu tentar baixar a temperatura. Então, tudo isso eu fazia. Aí pegava e registrava. Aí via, essa temperatura está 21, será que eu consigo baixar a temperatura até o final? Então, tudo isso. Aí chegava no final, se eu conseguisse, eu anotava. Temperatura começou tal, o ar-condicionado estava desligado, tudo isso, todas as variáveis desligado. O sol não começou a bater na janela, por exemplo, que também se pode aumentar a temperatura. João Paulo, alguma coisa sua do seu estado emocional ou não? Sim, coloco. Alguma ocorrência do dia? Coloca tudo no começo. Eu coloco mais no final. No final. No começo eu não anoto, não costumo anotar como eu estou antes, né? No final eu faço um balanço. Estava um pouco agitado, consegui me acalmar, ou vice-versa, ou qualquer coisa. Eu costumo, é o meu método, assim, fazer tudo no final, eu anoto tudo nessa parte de escrever por extenso mesmo o que aconteceu. João Paulo, 2 perguntas sobre essa sua planilha, achei interessante. Primeiro, a sua tabulação, você coloca palavras-chave ou você escreve tudo? Como é que você faz para vincar o que aconteceu com
A minha tendência é sintetizar. É sintetizar. Eu nunca ok. passei dessa página inteira aqui, de uma página de relato. Eu sintetizo mesmo. Uma página de relato por TENEPS ou uma página de relato por semana? Não, por TENEPS. Por TENEPS. Por TENEPS. Essa planilha aqui, uma face dessa aqui, uma página dessa aqui, é um dia, e o que eu escrevi eu já consegui até preencher algumas vezes tudo, mas nunca passei de uma página. Nunca passou de uma página. Meu normal é chegar a mais ou menos meia página ou menos, mas eu sintetizo mesmo, eu coloco palavras-chave, tomo cuidado para não colocar nomes, né? Às vezes eu posso ter, por exemplo, algum problema com uma pessoa, eu não coloco o nome da pessoa ali, para não ter um tipo de evocação ali, não ter nada. Então eu coloco palavras-chave, a situação, eu tive uma reunião que foi desagradável para mim, posso dizer até o assunto, né? Uma reunião que a gente não chegou a lugar nenhum. Posso colocar isso e aquilo, eu lembrei durante a noite e tal, eu lembrei durante a TENEPS. Mas a minha tendência é sintetizar mesmo, assim, para eu bater o olho mais rápido, eu pegar o que eu quis dizer. E uma outra pergunta, queria ver se me ajudasse a entender, que você falou agora há pouco sobre a questão das reciclagens e das mudanças. Um dos pontos que eu acho mais difícil é a gente atribuir o quanto nós mudamos e o quanto nós reciclamos e fazer esse link com a TENEPS. Até que ponto a TENEPS ajudou, tem ajudado, e até que ponto a nossa dinâmica, a nossa rotina do dia a dia, o fato de estar aqui na Cognópolis e todas as nossas atividades também contribuem para esse padrão de reciclagem. Então, como é que você sugere aí que a gente faça essa separação? Olha, Fabiana, eu acho assim, por exemplo, desde que eu comecei a TENEPS, eu não mudei de horário. Ok. E eu posso dizer que, nesse tempo que eu comecei, é a única atividade que permaneceu exatamente a mesma, do mesmo jeito ali, naquele mesmo horário, do mesmo jeito, nesse tempo todo. Ok. Eu penso que ela foi para mim, foi um grande impulsionador, um grande elemento importante para que eu começasse a organizar mais meu dia, porque antigamente, antes de mudar para Foz, eu não tinha como ter um dia tão bem organizado em horas, por causa de viagem. Então, você não tem como se organizar. Então, o horário de dormir varia, o horário de acordar varia, o tempo que eu trabalhava variava muito, então eu não tinha uma rotina assim. A TENEPS começou, realmente foi o primeiro grande ponto assim para começar a me organizar. A partir disso, eu comecei a fui organizando meu dia. E eu acho que a partir da demanda que a gente tem, a gente vai organizando tudo. Eu penso que, hoje em dia, eu daria um grande percentual da minha rotina hoje, que eu acho que vem melhorando, tipo 50% eu colocaria para a TENEPS, no meu caso. 50% da minha organização de rotina eu coloco em função da TENEPS mesmo, assim, pelo que eu me organizei. Tá. Ok. Eu acho que isso é difícil a gente conseguir ver o nível de... Porque isso me interessa muito, né? Como é que a gente pensava, como é que a gente pensa agora e o quanto a TENEPS contribui. E a nossa tendência aqui na Cognópolis é organizar a nossa rotina. Acho que a TENEPS ela faz uma diferença, ajuda a gente a alavancar, né? Mas também aí entram as dinâmicas semanais, a própria tertúlia, as mini tertúlias, tudo isso, né? Mas, ok. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se posso ir adiante? Pode. Eu vi que você colocou no seu verbete 12 vezes a palavra cosmoética, cosmocracia. Achei muito interessante, né? Estava contando aqui, tem online, é mais fácil. Né? Análise de conteúdo. Isso. E eu queria aproveitar, tem um outro tema que eu acho bem interessante, que é ali, aqui online é a página 3508, não sei como é que está aí para você, que é no teu Principiologia. O primeiro princípio, o princípio da abnegação cosmoética. Eu queria que você falasse mais a respeito desse princípio. Como é que você relaciona ele com a TENEPS? Você viu que mudou? Mas está em que sessão, Fabiana? Espera aí. Sumiu. Porque se for na Principiologia, não tem esse princípio. Não tem, não é no princípio. Será que é nesse verbete mesmo? Bom, tava com ele aberto, a medida cognitiva... Bom, mas de qualquer maneira, o princípio da abnegação cosmoética na TENEPS. É isso? O manual fala muito desse princípio da abnegação, né? Porque tem que haver uma dedicação maior, uma abnegação maior para você começar uma tarefa que você sabe que você não vai parar a vida toda.
Isso é fundamental, né? Então, bom, eu vou começar uma coisa, vou começar uma atividade que não vai parar. E uma atividade que eu, pelo menos, não me lembro de ter tido experiências em outras vidas com relação a isso. Não sei, mas não me lembro de nada com relação a isso. Então, essa abnegação é a partir, eu penso que é a partir daí. A gente se organizar, a gente fazer justamente um diário de TENEPS, a gente ter o horário certo para atuar todo dia naquilo e cada vez mais querer ser dedicado àquilo. Essa vontade de se dedicar a TENEPS é que eu quero cada vez mais, para justamente não chegar naquele ponto que às vezes acontece, é inevitável de falar, poxa, parece que a minha TENEPS não está indo para lugar nenhum e tal. E eu ser abnegado com relação a isso. Acho isso importantíssimo. Tem uma parte boa que fala no manual da TENEPS, sobre justamente a abnegação dos tenepsistas. Ok, obrigada. Acho que, inclusive, foi um dos motivos que começou a fazer TENEPS, né? Que ela queria fazer assistência. João Paulo, você falou 2 vezes da TENEPS que não vai para lugar nenhum. O que é isso na prática? O povo quer saber. O povo quer saber. É a impressão, justamente. Eu tenho essa impressão e vi outras pessoas falarem. Já tive algumas vezes. Você fala, poxa, parece que não acontece nada. Será que está... Será que eu estou fazendo TENEPS? Será que eu estou fazendo TENEPS? Será que eu estou fazendo assistência? Será que eu tenho um amparador de TENEPS? Será que o meu amparador de TENEPS eu estou bem sintonizado? Estou dando algum nível de passividade ativa aqui para ele? Eu estou conseguindo interagir com ele ou não? Será que a qualidade da minha energia, da minha pensionização está positiva para isso? Então você começa a questionar. Questionamento é a melhor maneira, na minha opinião, da gente chegar a conclusões, né? Você questiona e anda. Então, eu tive essa impressão, algumas vezes, de TENEPS, poxa, será que está estagnado isso assim? Será que estou fazendo TENEPS? E vi outras pessoas falando, às vezes, eu falei, bom, não é só comigo que acontece isso, né? Então, deixa eu entender. Se eu tiver maior entendimento quanto ao que seja TENEPS, eu talvez vá saber se eu estou andando, se eu não estou andando, se eu estou regredindo, se eu tenho amparador, se eu faço TENEPS mesmo, ou só estou sentado aqui 1 hora, tudo isso. Então, toda vez que eu sinto que eu tenho essa sensação, eu procuro buscar mais sinapses a respeito de TENEPS. Eu normalmente paro um pouco para pensar sobre o assunto. Toda vez que eu tenho essa sensação, será que não está andando? Posso estar enganado, às vezes está andando, eu não sei, né? Mas eu paro para pensar sobre o assunto mesmo. Sim. É bom, às vezes movimenta, né? Essa sensação acaba movimentando. Não, é porque é um ferrão no boi, né? Eu queria voltar um pouco àquela pergunta que você fez com relação às reciclagens de TENEPS. O método que ele adotou é um método assim bem eficaz no sentido da pessoa fazer esse acompanhamento. Por quê? Ali ele colocou as variáveis iniciais, a questão da auto-organização. Agora, aqui no verbete, ele já colocou a TENEPS 24 horas. Nesse verbete, ele já está falando da medida cognitiva. Ele já está trazendo a organização pensênica. Então, ele partiu do material e está caminhando para os pensenes. Esse daí é um tipo de instrumento que a pessoa, na hora que ela detalha, ela vai ver todos os itens que ela conseguiu reciclar desde o início até a parte atual. É uma sugestão bem interessante. Na fatologia, 1ª página, 4ª linha, poderia expandir os itens, as irracionalidades pseudocognitivas e o critério nas escolhas de fontes cognitivas? Acho que você falou já alguma coisa, né? Já falou dos dois, né? Mas é basicamente aquilo. Irracionalidades pseudocognitivas, a gente falta a linha lógica em algum ponto. Que a gente pensar em matéria de TENEPS, vamos ver se tem uma linha lógica em tudo aquilo. Se não tiver, se for alguma crença, alguma coisa, a gente ficar de orelha em pé. E o critério, né, nas fontes é a gente escolher com critério, escolher com acuidade o que a gente vai escolher, o que a gente vai absorver, o que a gente vai estudar, procurar para aumentar as sinapses com relação a TENEPS. É o seguinte, vamos falar sobre questionamentos. Então, vamos começar na página 37. Aí, justamente nesse questionamento inicial, depois pode ler tudo, mas eu... Qual o número do item? O primeiro item da página 37, o questionamento de liderologia.
Eu queria que comentasse mais, depois de ler o item inteiro, a última frase. Se manifesta algum tipo de autolatria, mesmo encoberta por mantos de atos benignos. Que poderia ampliar o que seriam esses mantos? Mantos de atos benignos. Tá. Então, a pessoa, no caso, a gente está falando aqui de liderologia, do líder, do nível de liderança que a gente tem. Dentro da TENEPS, nós fomos ali, junto com o amparador, os epicentros, né, vamos dizer assim, da TENEPS. Então, daqui a pouco a gente vem estudando muito a pré-intermissiologia, que é a gente se preparar para ser líder interessencial, que é o que a gente já está fazendo aqui, se preparando. Então, quando eu coloco aqui nesses questionamentos isso, essa pessoa, ela é um líder autêntico, cosmoético, ou se ela ainda, por acaso, faz algum tipo de atitude que ela está mostrando benignidade, mas ela às vezes está querendo autopromoção naquilo. Então é um manto. Vou fazer um ato aqui de benignidade para você, mas na verdade eu estou muito mais me importando com o que os outros estão pensando daquilo que eu estou fazendo. Aquilo vai me trazer um benefício secundário ali, vai me dar mais poder. Inflar o ego. Vai elevar meu ego, vai exaltar a minha personalidade. Então pode ser assim. Na CCCI, a gente valoriza muito a interassistência, a gente valoriza muito a assistência. Então, será que, muitas vezes, a minha intenção, às vezes, assistencial, será que eu sou mais assistente, eu posso ser assistente quietinho na minha TENEPS, sem ninguém saber o que está acontecendo, só eu, o amparador e os assistidos que estão sabendo? Ou será que eu sou mais assistente quando tem mais gente me vendo, me olhando? E aquilo vai me trazer vai me trazer bem-estar, vai me colocar lá em cima. Então, essa é uma maneira de você, às vezes, manipular um ato benigno, mas você quer que aquilo te eleve, porque as pessoas valorizam muito a interassistência aqui. Aproveitando no item 7 da priorologia, justamente eu acho que se falou antes aqui sobre a abnegação, está no questionamento, sei trabalhar abnegadamente a favor dos outros. Eu acho que foi aí sim, da abnegação. Ela falou isso da abnegação, né? Acho que é partindo daí, né? Já foi explicado. Ela leu em talvez um outro verbete, alguma coisa ali. Mas falou da abnegação, tem isso mesmo aqui, Fabiano, que no item 7 o Eucárdio viu bem isso mesmo. João Paulo? Opa. Uma pergunta. Qual a relação que você pode fazer entre o grau de progresso da TENEPS, através dessa medida cognitiva que você propõe no verbete, com o grau de felicidade pessoal e satisfação íntima, equilíbrio que a pessoa vai conquistando ao longo do progresso da TENEPS? Como é que você pode fazer essa relação? Eu acho que um dos medidores da nossa TENEPS é justamente o grau de satisfação íntima que a gente tem, e muitas vezes depois da sessão da TENEPS, ali, quando você sai, se você sai bem dali, você sai disposto, você sai, vamos dizer assim, com satisfação pessoal ali, tranquilo. Do dever cumprido. Do dever cumprido, está ok. Eu acho que isso é uma maneira da gente começar a aferir o grau de eficácia, vamos dizer assim, da nossa TENEPS. Se a gente sai meio estrupiado da TENEPS, né, às vezes... Ou frustrado, né? Com uma sensação de alguma coisa meio mal parada, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem alguma coisa que é melhor a gente investigar mais a fundo. A tendência é a gente fazer assistência e se sentir bem. Por mais pesado que a coisa possa ser, por mais, vamos dizer assim, complexa tenha sido aquela assistência, se a gente sai mal daquilo, não é um bom indicador, não diria que seja. Então, o bem-estar, eu acho que faz parte da manifestação do tenepsista que está caminhando Agora, existe um paradoxo, né? Porque com a evolução da TENEPS, você entra em contato cada vez mais com energias doentias, né, desequilibradas, e ao mesmo tempo fica cada vez mais em um estado de equilíbrio íntimo, né, de satisfação, né? Isso existe, é um paradoxo, né? mesmo. É um paradoxo. Né? Porque muitas vezes o amparador, acho que sempre vai fazer isso. Nosso amparador de TENEPS, ele vai levar a coisa de acordo com o nosso fôlego mesmo, né? Com o que a gente pode cumprir, com o que a gente vai ter competência para aquilo. Então, se ele
vai julgar que a gente tem competência para tal tipo de assistência, para quantidade tal de consciência, para tais tipos de problema, então ele pensa, ele tem capacidade para isso, ele pode se sair bem disso. Quando a gente se sai bem, a gente sai com aquela satisfação íntima mesmo. Mas ele não vai colocar mais do que a gente pode. Se colocasse mais do que a gente podia, aí realmente podia estrupiar. Né? Eu acho que uma boa medida disso, da satisfação que ele está falando, é uma pergunta que a gente podia fazer. Eu tenho vergonha da minha TENEPS? Ou eu estou satisfeito e poderia, né, falar sobre sem nenhum tipo de constrangimento? Eu acho que essa é uma pergunta boa também. Verdade. Tânia. João Paulo, na página 33, Fatologia, no meio da terceira linha, você podia desenvolver a assistência despercebida? Beleza, a gente fala, já foi perguntado, a gente fala de novo. 3 vezes. É bem interessante justamente isso. A gente não sabe com precisão, como com sim, a amplitude, o grau, a qualidade da nossa TENEPS. É muito difícil a gente ter uma precisão maior com isso. Eu acho que essa acuidade vai crescendo com o tempo, mas saber de tudo é difícil a gente saber, né? Como com sim, né? Pelo próprio restringimento. Então, a assistência despercebida muitas vezes a gente está fazendo realmente o bem, a gente está ajudando, muitas vezes a gente está limpando coisas, até com outras consciências que são do nosso grupo Karma, que a gente deixou para trás e não sabe. Isso pode estar acontecendo na TENEPS, pode estar acontecendo fora da TENEPS. E aquele negócio, existe uma equação, né? Também falada no manual da TENEPS. 1 hora de assistência que a gente faz na TENEPS pode gerar 23 horas de assistência que a gente recebe. E a gente saber o quanto disso a gente consegue perceber, né? O quanto a gente consegue perceber dos nossos aportes, não só os aportes mais óbvios, assim, mas também como os aportes energéticos que a gente recebe, os aportes em termos de inspiração. Às vezes a gente pode escrever um artigo, escrever alguma coisa, produzir alguma coisa, e aquilo foi inspiração justamente do amparador do TENEPS. E a gente não sabe. Então, essa é uma assistência que pode ser despercebida. O ideal é que isso vai ficando cada vez mais consciente. Mas é interessante. Ok, muito obrigada. Mabel, o que você quis dizer com o constrangimento em expor a própria TENEPS? É porque quando a TENEPS está morna, que nem ele está querendo falar, aquela fase que pode ser que alguém entre, você fica constrangida com o resultado do seu próprio trabalho, porque, na verdade, a pessoa acha que ela não está fazendo grande coisa, entendeu? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta interessante para fazer essa reflexão que o João Paulo está trazendo aqui como sugestão. Como que está a sua TENEPS? Se ela está morna, né? Você está com vergonha daquilo? É um serviço mal feito? Ou não? Ou é um serviço que está sendo bem feito e você tem, vamos dizer, se é que eu posso falar a palavra orgulho, mas não é bem o orgulho, né? Mas o bem-estar, a satisfação do trabalho feito, entendeu? Ou não, ou você sabe que você está assim, meio negligenciando, aí você sente vergonha, porque, na verdade, te lembra uma autocorrupção. Não é isso? Porque, geralmente, quando a TENEPS está muito morna, ou a coisa está meio... Não que seja uma regra, porque eu acho que isso não é regra, mas pode haver uma autocorrupção do tenepsista naquele momento. E quando ele pensa naquilo, ele lá dentro ele se envergonha. Ele se envergonha, ele pode até se encontrar 20 motivos para que a TENEPS dele esteja morna, mas ele sabe que o maior problema provavelmente é ele. Se não for um problema de saúde, né? Porque se a pessoa está com problema de saúde é outra coisa. Mas na maioria das vezes o problema é dela. O problema é dela. O que ela precisa ajustar para que a TENEPS volte no ritmo que eventualmente ela estava acostumada. Por isso que eu falei da vergonha, porque a autocorrupção preferencialmente gera vergonha, né? É bom quando gera vergonha. Dure aquela autocorrupção que não gera vergonha. Aí é pior que tem. Aí já é um caso mais perdido, né? Tá claro? João Paulo, você traz aqui na neossinapsologia a formação de neossinapses adquiridas pelo tenepsólogo. Você disse para a Fabiana dos efeitos da TENEPS sobre a organização. Mas em termos de sinapses, o que a gente pode pensar que seria uma sinapse adquirida? Que tipo de sinapse seria essa adquirida dentro da TENEPS? Podemos ajudar aqui. O tenepsólogo aqui já abrange tudo, não precisa ser nem o tenepsista praticante, a pessoa que estuda a TENEPS, né? Pode ser o pré-tenepsista também, a consciência tenepsável. Então, a gente pode pensar
É o quê? É o que a gente não sabia que poderia ser, não sabia que existia e existe. Eu confesso que a TENEPS, que quando eu comecei a fazer TENEPS, eu tinha uma ideia do tamanho... Da encrenca. Da encrenca. Mas a encrenca é maior do que... O desafio, né, no caso. A encrenca é maior. E isso, para mim, é uma prova de que aumentaram as minhas sinapses, no sentido de que é maior, é muito maior do que eu pensava que era. Implica muito mais coisas. Não é só a base física tá certinha, não é só... Isso é a parte... essa é a parte... A ponta rústica, né? Do tatuzão. Exatamente. O horário tá ali acordado na hora certinha, eu cumpri o horário, tudo isso. É muito maior. E isso começa a ficar secundário, justamente. Quando isso fica secundário, você não faz mais força para acordar cedo, por exemplo, se você faz cedo, não faz mais força para acordar cedo, ou não fica preocupado em cochilar, ou o horário tá certinho, você não fica mais tão preocupado, tem que tomar cuidado, eu posso ter aquela flexibilidade de 3 horas, não, você já cumpre já a hora, sem precisar usar aquela flexibilidade das horas antes ou depois, pode atrasar ou pode adiantar um pouco. Depois que passa isso, aí a gente começa a entender, comecei a ver o tamanho da minha burrice mesmo, com relação ao assunto. Quando a TENEPS mostra a nossa ignorância quanto à multidimensionalidade, né? Porque ela é a parte prática dessa história toda. E aí, realmente, você começa a trabalhar com isso, às vezes, uma primeira vez, ela vai mostrar essa ignorância maior, não vai ter jeito, não. Quer falar? Dentro desse assunto, o que eu vejo também que aumenta o processo aí da sinapse é o seguinte. A TENEPS, a gente trabalha aqueles 50 minutos, 1 hora, mas as outras 23 horas não são mais iguais. As 23 horas, elas não são iguais a quem não é tenepsista. De modo que as relações que a gente tem, todas elas mudam. Nós nos relacionamos de um modo mais amplo com as outras consciências. Explica isso na prática, para a gente poder entender. Isso amplia. Por exemplo, eu tenho lá um encontro, vou lá visitar uma obra, eu trabalho com construção, vou lá visitar uma obra, e seria um encontro normal, ia só fiscalizar algo, mas de repente eu percebo que uma das pessoas está lá com uma consciência com ela. E aquilo ali, devido a você estar trabalhando sempre com energia, aquilo ali eu tenho que fazer uma ação em cima daquilo, seja ela de uma natureza ou de outra. Às vezes é só uma exteriorização de energias, mas aquilo não passa mais batido, porque as outras 23 horas, além da TENEPS, você está atento o tempo todo, mesmo não sendo ainda uma TENEPS de 24 horas, mas acaba que você fica mais ligado porque você tem esse compromisso multidimensional. Essa é a minha experiência. Tudo bem? João Paulo, aqui na página 37, no meu pelo menos, no item 9, multidimensiologia, você tem esse item, né? Multidimensiologia, e você tem um questionamento, achou aí? Você fala assim, ó, em quais momentos críticos sucumbo à intrafisicalidade? É isso? O que é para você sucumbir à intrafisicalidade? É ficar com monovisão. Então, digamos que a gente está passando por algum problema e, naquele momento, você esquece multidimensionalidade, você esquece suas companhias extrafísicas, você esquece que você pode estar sendo assediado, que tem assédio, boi na linha, alguma coisa assim. Então, nesse item da multidimensionologia, é começar a ver o quanto a pessoa ela já tem a multidimensionalidade já como uma realidade para ela em todas as situações. Eu já vi gente... Inclusive nas boas. Oi? Inclusive nas boas. Nas boas e nas ruins. Porque a gente costuma lembrar, parador, estou no sufoco aqui, né? Mas nas boas também, porque é hora de doar energia para os outros, que às vezes está sobrando. É justamente isso. Eu conheci uma pessoa que estudou muito sobre... Não da Conscienciologia, uma pessoa que eu respeitava muito mesmo, e que estudou muito sobre assuntos um pouco mais até religiosos, tal, mas eu respeitava muito. E ela me falava assim, olha, a verdade é que no desespero eu esqueço tudo que eu estudo. Passou anos estudando muita coisa. Aquilo me impressionou muito e na época me marcou de um jeito assim, que eu já estudava Conscienciologia e eu falei assim, poxa, eu não quero isso, porque eu vou estudar tanto, para o momento que eu preciso justamente, que eu mais preciso, que eu tenho mais... que eu tenho que me manter mais tranquilo. Aí eu me agarro à intrafisicalidade, porque é o que está mais palpável aqui, né? Eu não gostaria de cair
Nesse erro. Nesse erro, justamente assim. Ok. Já 34 aqui no polinomiologia, se refere muito à produção intelectual e ao escritor. Então, eu queria que você ampliasse esses dois itens da terceira linha, o polinômio tenepsista, pesquisador, escritor, desassediador, e o outro polinômio anterior, polinômio prática, anotações, reflexões e produção intelectual. Qual é o elemento de ligação da escrita com a TENEPS? Bom, eu penso que todo intermissivista tem alguns itens que são comuns a todos nós, né? Um deles é aqui na Proexis. Primeiro, ter Proexis. Outra coisa é docência. Outro elemento é TENEPS. E outro elemento é autorado. Então, acho que esses 4 elementos são comuns a quem faz o curso intermissivo. Não sei se por algum acidente ou algum tipo de exceção existe quanto a isso. Mas, de uma maneira geral, O crescendo é esse, né? não sei nem se não crescendo, os elementos. Né? Os elementos. Esses elementos eu acho que são comuns às pessoas que têm Proexis e que fizeram o curso intermissivo. Então, tá tudo mais ou menos aqui, junto aqui de certa maneira. Então, tenepsista, pesquisador, que é a cognição aqui, o aumento, a pesquisa, a autopesquisa, escritor, que é o autorado, e desassediador, que faz parte da TENEPS. E no anterior que você leu, prática, anotações, reflexões, produção intelectual. Então, a gente praticando a TENEPS, né, vai ter, não que a pessoa que não faça a TENEPS não possa escrever sobre TENEPS, pode escrever sobre TENEPS, mas a prática vai dar realmente outro know-how para a pessoa, porque não tem como fazer, você pode fazer assistência de muitas maneiras, mas na TENEPS não tem treino. Posso fazer uma pergunta só antes da Marta, dentro do que você está falando, que é a pergunta dele. Você acha que é possível chegar a um tenepsismo avançado, por exemplo, de 24 horas e por aí vai, sem nenhuma produção intelectual? Ou são coisas distintas? Olha, eu não vejo tão separado assim. Eu não vejo tão separado assim. Eu acho que possível, eu não acho que seja impossível. Acho que não é impossível que isso aconteça. Mas a produção intelectual junto da TENEPS, a gestação consciencial junto da TENEPS, está muito próximo uma coisa da outra, porque a TENEPS, afinal de contas, a TENEPS, ela é interdimensional. Então, eu posso ajudar extrafisicamente com CIEGS e atuar junto do amparador. Tudo bem, isso ninguém precisa saber. Mas a parte intrafísica, eu como consim, é muito difícil a gente não deixar de produzir alguma coisa, chegar numa TENEPS avançada, 24 horas, sem nenhuma produção, sem doar minimamente o que a gente adquiriu. Porque 24 horas, até as 24 horas, vamos pensar que assim, isso é a partir de, sei lá, 20 anos, 15, 20 anos de TENEPS, muito bem feita. É muito acúmulo de informação para você ficar reter aquilo. Entendo, né? João Paulo, mas precisa ser uma produção escrita? Por exemplo, às vezes a pessoa tem dificuldade na escrita, mas é um excelente homem de ação. Então ele pode construir um laboratório, um campus, qualquer outra construção, qualquer outra GESCOM que não seja no papel. Isso também poderia contar como sendo uma produção da TENEPS da pessoa? Isso tudo todos esses exemplos aí são gestações conscienciais. Você fazer um laboratório, você fazer um campus, tudo isso contribui. Mas ajuda, mas não resolve. Ajuda, mas não resolve. Mais ou menos esse é o ditado, né? Quer dizer, lógico que sim, né, João Paulo? A pessoa pode fazer até em coautoria, pode tem jeito, sempre tem solução, porque o que acontece, você faz uma publicação, você pode encontrar com essa publicação, em outras vezes fica, uma publicação realmente fica. Um laboratório não necessariamente fica. Um campus a gente não sabe também. Eu acho assim, até a pergunta dele é uma pergunta interessante, por causa dessas dificuldades que existem. Mas eu tenho a impressão, e eu não sei o que o João Paulo pensa, mas eu acho que ele meio que já falou,
que a TENEPS, se ela é eventualmente uma cláusula pétrea da maioria das PROEXs dos intermissivistas, a escrita também. Você falou isso, não falou? João Paulo falou. Então, é difícil, às vezes, começar a fazer TENEPS? Às vezes a pessoa, né? É difícil escrever também, mas e daí? Tem muita saída? Não tem muita saída. Eu acho que essas dificuldades são naturais, mas fazem parte dessa cláusula pétrea, né? Eu acho difícil a gente pegar, a gente pensar assim, digamos que eu tenho dificuldade para escrever. Isso não é impeditivo de eu escrever. Não, até não é que porque... eu queira fazer um best-seller, não, vou fazer um negócio que vai arrebentar. Se eu não fizer um negócio que não arrebente a boca do balão, eu não faço. Aí é o problema, né? Pois é. Aí é uma autocorrupção. Mas eu acho até porque escrever é uma questão de treino. E outra coisa, a CCCI tem exato, tem tanta coisa hoje na Cognópolis, na CCCI, para ajudar o autorando, né? Que eu tenho a impressão que eu me intrometendo aqui, eu tenho a impressão que sim, mas a escrita ela é fundamental, a gente não pode tirar isso hoje em dia. E eu tenho a impressão que o que o João Paulo falou tem lógica, não dá para avançar muito no conhecimento sem doar, né? Eu penso assim, não sei, Marta? Não, é exatamente nesse sentido, porque quando nós começamos a TENEPS, eu vejo que nós começamos ainda fazendo aquela assistência bem básica para aquelas consciências mais rombudas e tal. Depois vai havendo uma sutileza, vamos dizer, uma sutilização do próprio conhecimento. Nós vamos cada vez querendo conhecer mais, até nós começarmos a praticar a interassistência a grupos mais complicados. Então, na hora que chegam grupos, aí a coisa muda de figura. Depois a coisa vai se assentando, vai melhorando. Então, eu vejo que não tem como sair do parapsiquismo, vamos dizer, mais emocional para o intelectual. Isso é crescendo. E eu tenho a impressão que, com o tempo da TENEPS, à medida que você vai atendendo as consciências mais necessitadas, aquela problemática que você vê na TENEPS, daquela necessidade, ela é um repertório de possibilidades de esclarecimento escrito depois enorme, porque você pode tratar a problemática que você viu na TENEPS num livro. E aí você atende aquele bolsão de consciência, que até certo ponto é o que o professor Valdo faz. Na vida inteira ele faz isso, ele vai vendo esses bolsões, essas necessidades extrafísicas, e ele vai materializando nas aulas e nos livros, não? Agora, você falou no começo da tertúlia uma coisa que é verdade. A gente não tem muita publicação de livro em relação à TENEPS. Não tem. E a gente tem cada vez mais autores. Eu não sei se tem na fila alguma coisa. Talvez tenha na fila. Na fila tem alguns livros sobre TENEPS. Mas realmente é pouco, né? É pouco. Mas eu tenho a impressão que vai dar aí um furo, né? Já a gente vai conseguir estourar esse balão. João Paulo, tem um termo que a gente usa muito, mas que eu queria que você trabalhasse um pouco mais, se possível, para a gente entender o que é isso. O que é esse tenepsograma? O tenepsograma é justamente a gente fazer uma tabulação, um balanço da nossa TENEPS e ver justamente como é que o grau de desenvolvimento, as características, às vezes a nossa especialização em termos de interassistência na TENEPS, para onde vai? Para onde está indo isso? A minha interassistência é muito relacionada a, digamos, consciências perturbadas. Ou, digamos, que eu tenha uma afinidade muito grande com problemas médicos, dessomas por algum tipo de problema de saúde da consciência, ou o que seja. O tenepsograma ajuda a gente a fazer, até certo ponto, estatística, se a pessoa quiser fazer, mas fazer um balanço e vendo característica, tempo de TENEPS, impressões, levar para números e para estatísticas o que a gente fez ali dentro da TENEPS. Você imagina algum gráfico, alguma coisa, igual vocês usam lá na Conscius, que tem esse gráfico 360 graus, não tem? Dessa análise. O tenepsograma, você enxerga alguma coisa assim, que seria uma fotografia da pessoa, do tenepsista? Nesse termo, eu não pensei como um gráfico assim, dessa maneira que você falou. Eu pensaria em planilha, alguma coisa assim. Mas eu penso que o tenepsograma não deixa de ser uma fotografia da pessoa. Da pessoa, né? Eu penso que, sei lá, as pessoas aí que estão nos escutando,
os teletertulianos e tertulianas, tem gente que tem um pouco de habilidade com isso, né? De pensar em quais variáveis que a gente teria que estudar para fotografar e criar um tenepsograma. É claro que vai variar muito de caso para caso, né? Mas, de qualquer maneira, seria uma proposta para a gente ter algum elemento mais palpável, né? Ainda que a subjetividade a gente saiba que seja o grande elemento aí da TENEPS de uma maneira geral. É verdade. Eu tinha até separado aqui. Tem um verbete que eu não coloquei na remissiologia, mas eu acho que ajuda muito para a gente começar a aumentar justamente essa cognição e essa paracognição com relação à TENEPS, que é o verbete do professor Hernande Leite, que é o Subjetividade Objetiva Parapsíquica. Parapsíquica, que né? justamente ajuda a gente... Que é o primeiro verbete de verbetógrafo apresentado. Eu acho que foi da Fátima. Foi da Fátima? Consciência terapeuta, foi o primeiro. Foi o depois primeiro? foi o segundo, foi do Hernande. Eu já não lembro. Acho que foi, assim. É. Foi do Hernande, foi dele. Ele então foi o então primeiro verbete de verbetógrafo defendido aqui no Tertuliano. Sim, então foi. Mas esse verbete, ele pode ajudar justamente nessa parte. A gente pode pensar, é muito subjetivo, mas ele fala justamente da cientificidade dentro da subjetividade objetiva. Porque existem variáveis que entram nessa subjetividade, que podem ser analisadas. Tem outro verbete também, que é o parapercepciograma, que ele também aborda muito essa questão da quantificação dos parafenômenos. Isso, e só para lembrar, tem o despertograma também do Nonato, que ele fez um verbete sobre isso. Eu acho que a gente, enquanto ciência, a gente está caminhando para isso, né? De trazer elementos, às vezes, um pouco mais mensuráveis, não para ser quantificador, mas para ser avaliador, né? Esse seu verbete vem nesse sentido. Gente, nós estamos no nosso horário, então vamos agradecer aí ao João Paulo pelo excelente verbete. A gente espera dezenas de centenas de outros verbetes, não é isso? Muito obrigada pela presença de vocês, eu agradeço os teletertulianos e nós vamos aos nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 26 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 10 online. Os recados são da Marta sobre precocidade parapsíquica, o Cláudio sobre simpósio Democracia Pura, o Rodrigo, síndrome do justiceiro, e a Nilma sobre o acoplamentário. Agora com vocês, Eliana, com o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Os associados do programa Amigos da Enciclopédia contam hoje com uma ferramenta de pesquisa muito especial, é a verbetomática. É uma ferramenta bastante complexa, avançada, que permite atualizações diárias dos verbetes. E como temos a prova da conscienciologia agora em dezembro, está sendo um instrumento excelente para quem já quer começar a estudar. Até porque o CD, o CD-ROM com a enciclopédia este ano vai atrasar um pouco. Então os amigos já têm essa vantagem de já poder ter o material atualizado da enciclopédia para já começar os seus estudos. Mas só os amigos têm acesso a essa ferramenta. Então, se você quer ser amigo, é muito fácil. Você entra em contato aqui com o CAEC, o telefone é 45, é o código de área, 3525-2652, ou entra no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Lá você consegue também fazer a sua assinatura. E para quem está com a assinatura vencida, que infelizmente também não vai poder ter acesso à verbetomática, é só renovar e imediatamente você já estuda para a prova da Conscienciologia 2013. Muito obrigada. Boa tarde. Dias 2 e 3 de novembro, esse próximo final de semana, será ministrado pela professora Carla Giuliani o curso Precocidade Parapsíquica, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. Alguns temas que serão abordados: paragenética, retrocognições, marcas de nascença, relações grupocármicas, bloqueios na adultidade. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu estou aqui para divulgar um curso sobre Síndrome do Justiceiro. Síndrome do Justiceiro é uma temática que é estudada pela professora
pesquisadora Rosemary Bernardi, que é minha dupla. Ela apresentou aqui o verbete, já na tertúlia, né? Há um tempo atrás, é um verbete que teve bastante repercussão. E esse verbete ele está virando embrião para um livro, mas antes do livro ela fez um curso. E ela vai estar ministrando esse curso. E as pessoas que vão estar fazendo esse curso vão ter a oportunidade de estar participando aí do processo da pesquisa dela, justamente para aparecer na amostragem do livro. Ela vai estar fazendo alguns testes, ela vai estar apresentando mais profundamente a temática da síndrome do justiceiro, tá? Que ela propôs há 7 anos atrás, num artigo de mesmo nome. Tá? Então, o curso ele visa promover essas reflexões e esses debates sobre os julgamentos precipitados, as reações exageradas e as distorções cognitivas decorrentes de situações interpretadas como injustas, em prol de uma manifestação mais lúcida e sadia. É um tema bastante interessante. Esse tema vai ser ministrado na Sala da Reconsciência, que fica ali no Discernimento, tá? Que é na Avenida Felipe Vancher, número 5100, no bairro da Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. O curso ele é super baratinho, custa só R$100 ou 2 vezes de R$60. E essa inscrição pode ser feita comigo mesmo aqui agora, no momento. Ela pode ser feita pelo site da Reconsciência, que é reconscientia.org, sem www. Então, sem o www é http reconscientia com .com ou .org, tá? Lá dentro tem o link para você fazer a inscrição pelo PagSeguro também, tá certo? Alguns temas que vão ser abordados no curso bem rapidamente. A etiologia da síndrome do justiceiro, as manifestações justiceiras, o sentimento de justiça, vingança, campos inquisitoriais, triângulo dramático, cosmoética e justiça e técnicas para evitação e superação. Novamente convido vocês para esse domingo agora, daqui a 2 dias, a partir das 8h30 da manhã. O curso começa às 9h, vai até meio-dia, paramos para a tertúlia e voltamos às 3h até às 6 da tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Você tem em mãos o seu Código Pessoal de Cosmoética? Trago um convite aos pesquisadores interessados na melhoria do seu CPC e ainda das interações dentro do grupo evolutivo. Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, se realiza o acoplamentário que enfatiza o tema Pesquisa em CPC. Os epicons do evento são Everaldo Bergonzini e Cristina Aracaki. É a oportunidade de repensar cláusulas do CPC e, ao final do ano, fazer a atualização do Código Pessoal de Cosmoética. Esperamos por você no acoplamentário. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete, binômio, correlação, causalidade. A especialidade é autopesquisologia, de autoria da professora Rosa Nader. Obrigado pela sua presença e até amanhã.